Pensa só, e se fosse possível entrevistar o diabo? Que segredos ele revelaria sobre o medo, fracasso e, claro, o sucesso? Pois é, em 1938, Napoleão Hill, o mesmo autor do famoso Pense e Enriqueça, fez exatamente isso. Ele escreveu um livro tão explosivo que a família dele escondeu por mais de 70 anos. O nome da obra é Mais Esperto que o Diabo, e ela se apresenta como a confissão definitiva da fonte de todo o mal. Vamos mergulhar fundo nessa história. Bom, a conversa já começa com essa frase de impacto, né? A figura que o Hill entrevista não mede palavras. Afirma que controla quase toda a humanidade. A grande pergunta é, como? E mais importante ainda, como foi que Napoleão Hill chegou ao ponto de conseguir essa entrevista? A resposta, na verdade, está num desafio que mudou completamente a vida dele. Para a gente entender essa obra tão diferente, a gente precisa voltar lá no comecinho da jornada do Hill. Tudo começou com um encontro que, basicamente, definiu o destino dele e deu origem a toda a sua filosofia. Imagina a cena. Um jovem jornalista, Napoleon Hill, fica frente a frente com Andrew Carnegie, simplesmente um dos homens mais ricos e poderosos do mundo na época. E aí o Carnegie lança um desafio que parecia absurdo: dedicar os próximos 20 anos, sem pagamento, para entrevistar as mentes mais brilhantes e criar a primeira filosofia de sucesso da história. Só que a missão tinha um detalhe, um ponto-chave que mudava tudo. E aqui, ao pulo do gato na proposta do Carnegie, ele não pediu para o Hill estudar só os vencedores. Muito pelo contrário, a instrução dele foi clara. Você vai aprender muito mais sobre o sucesso estudando os fracassos. E o Carnegie previu algo mais, que nessa jornada, o Hill descobriria uma força interior que ele chama de outro eu, que só aparece nos piores momentos, na maior adversidade. E olha, a previsão do Carnegie se cumpriu de um jeito implacável. A grande virada de chave para o Hill não veio estudando gigantes como Henry Ford ou Thomas Edison. Veio dos próprios fracassos dele. E de uma forma, assim, devastadora. A trajetória do Hill foi uma verdadeira montanha-russa, sabe? Com muitos altos e baixos. Ele conheceu o sucesso, sim, mas também colecionou falências e projetos que não deram em nada. Essa linha do tempo mostra os momentos críticos. Em 1923, ele chegou no fundo do poço. Sem grana, sem rumo, num desespero total. Anos depois, a coisa piora. Um sócio é assassinado e o Hill precisa se esconder, passando meses apavorado. Foi um período de paralisia total, em que ele chegou a duvidar de tudo que tinha aprendido, achando que a sua filosofia era uma grande mentira. Foi exatamente nesse abismo, nesse desespero, que a profecia do Carnegie aconteceu. Uma voz interior, um pensamento de uma clareza impressionante, surgiu no meio do caos da mente dele. Era o seu outro eu despertando, a tal força que emerge da adversidade e que entregou para ele não só uma nova coragem, mas uma missão definitiva: confrontar a origem de todo medo e de todo fracasso. Com essa nova força interior, o Hill se sentiu finalmente pronto para o confronto final. Encarar a personificação de todas as energias negativas que, segundo ele, aprisionam a humanidade. E o resultado é essa entrevista. Uma grande alegoria onde ele arranca do diabo a confissão de todos os seus métodos. E o Hill começa a entrevista indo direto ao ponto, sem rodeios. Ele não está preocupado com fogo e enxofre. O que ele quer entender é a psicologia do controle. É a pergunta-chave para desmontar toda a engrenagem do fracasso. A resposta aqui é fascinante. O diabo do Hill não age pela força, mas sim pela oportunidade. A metáfora é perfeita. Ele não arromba a porta da mente. Ele simplesmente entra quando encontra a porta destrancada. A tática principal dele é ocupar o espaço vazio, aquele deixado por uma mente que não tem um propósito claro, que não está sendo usada ativamente. Mas o Hill não se contenta e pressiona ainda mais. Ele quer saber qual é a arma secreta do arsenal, sabe? A ferramenta mais poderosa de todas para semear a negatividade. E a resposta é uma palavra só: medo. Mais especificamente, esses 6 medos que a gente vê aqui, que são capazes de paralisar o pensamento e a ação. Segundo o entrevistado, os 2 mais eficazes são o medo da pobreza e o medo da morte. Eles são os pilares de todo o seu domínio. Mas, segundo ele, existe um hábito, um único hábito, que deixa qualquer pessoa vulnerável a todos esses medos. E de todas as confissões, essa aqui é talvez a mais importante. O diabo revela a sua arma suprema, a mais sutil e a mais eficaz. É um hábito que ele define como alienação, ou, no termo original em inglês, drifting. Tá, mas o que é essa tal de alienação? O ponto central é o seguinte: ser um alienado é viver à deriva. É só reagir aos acontecimentos em vez de criar a própria realidade. É terceirizar o pensamento para a sociedade, para a mídia, para as circunstâncias.
essa falta de um rumo definido que escancara a porta da mente para o medo e a dúvida entrarem. É uma ideia poderosa essa da alienação, não é? Se esse conceito te fez pensar, seria ótimo ler nos comentários como se pode lutar contra isso. E se esta nossa análise está agregando valor, aquele curtir no vídeo ajuda demais o nosso trabalho. E claro, para continuar nessas reflexões, é só seguir o Pneuma BR e ativar o sino de notificações. E este slide coloca os dois lados frente a frente de uma forma muito clara. De um lado, o alienado, que vive sem propósito, que terceiriza a culpa e é refém do medo. Do outro, o não alienado, que tem um objetivo maior, um plano definido, que usa a própria mente e assume as rédeas da vida. No fim das contas, são duas formas completamente diferentes de existir. E o diabo vai além. Ele revela o método dele. Ele explica que o hábito da alienação é, na verdade, ensinado desde a infância, muitas vezes por figuras bem intencionadas. Sabe, sistemas educacionais que priorizam decorar em vez de pensar, pais que impõem suas visões em vez de estimular o questionamento, dogmas que usam o medo como ferramenta, todos, segundo ele, acabam sem perceber trabalhando a seu favor. Ok, então se a alienação é a grande armadilha, qual é a rota de fuga? Se o domínio é sobre 98% das pessoas, como é possível fazer parte dos 2% que escapam e se tornam os verdadeiros mestres do próprio destino? E a resposta, segundo a filosofia do Hill, é surpreendentemente direta, embora não seja nada fácil de aplicar. O antídoto é ter um propósito definido. Não um sonho vago, mas um objetivo principal bem claro, com um plano para chegar lá e, acima de tudo, ação persistente. É isso que ocupa a mente de forma produtiva, não deixando espaço vago para o medo e alienação se instalarem. E o gráfico que a gente vê reforça a urgência dessa escolha. Apenas 2% das pessoas, nessa alegoria do rio, conseguem escapar da armadilha da alienação. Seja esse número literal ou simbólico, ele joga uma pergunta na nossa cara. De que lado da estatística a gente quer ficar? Do lado dos que são levados pela correnteza ou dos que pegam o leme e definem o próprio rumo? No final das contas, a grande mensagem de Mais Esperto que o Diabo é que a batalha mais difícil não é contra uma força externa. A verdadeira luta é interna, contra a nossa própria indecisão, nosso medo, nossa falta de propósito. A liberdade, por Hill, começa no momento em que a gente toma controle do único território sobre o qual temos poder absoluto, a nossa mente. E a pergunta final que este livro deixa ecoando é: quem está, de fato, no comando da sua